Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias noturno, como eu venho fazendo, e transmitindo essas informações, assim como eu colho. Estou transmitindo, tentando fazer meus contatos, tentando trazer o que há de mais atual, concernente e congruente à liberação e a favor de todas essas questões e títulos mundiais, tudo que compreende essa liberação. Estou tentando fazer uma diligência e trazer para os meus amigos aí, grandes espectadores. Esse é meu gatinho, Gregório Gato, que não para de roncar aqui. Tá vivo, tá, gente? Parece que o Boema tá vivo, né? E, meus amigos, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu agradeço sempre a Deus por todos, por essa grande força. Continue me dando essa força. Isso permite que eu continue trazendo meu conteúdo com grande assiduidade. E o que eu pude colher nessa tarde, né, de quarta-feira até essa noitinha, diante de toda essa posição global, coisas dos Estados Unidos, coisas do mundo, Austrália, Europa, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, vamos lá? Só um instantinho. Bom, o dólar digital é inevitável. O Banco da América espera que os Estados Unidos continuem seus esforços para lançar sua própria moeda digital, que aparecerá em breve. Estrategistas Al Sai e Andrew Moss escreveram um relatório na segunda-feira que diz que as moedas digitais apoiadas pelo governo dos Estados Unidos, ou moedas digitais do Banco Central, são uma evolução inevitável da criptomoeda de hoje. Eles também esperavam um aumento na dependência de moedas digitais emitidas por entidades privadas, de acordo com a Bloomberg, que foi analisada pela rede alarabia.net. Isso ocorre quando o Federal Reserve discutiu o desenvolvimento de sua própria moeda em um artigo de 35 páginas na semana passada, dizendo que era apenas o primeiro passo e não tinha intenção de avançar sem o apoio da Casa Branca e do Congresso. Um dólar digital pode ter uma série de benefícios, como tornar pagamentos internacionais mais baratos e mais rápidos. No entanto, também estão mencionando muitos riscos potenciais, incluindo potenciais influxos para empresas financeiras e uma queda nos depósitos do sistema bancário. O FID solicitou comentários públicos sobre essas questões até 20 de maio, e esperamos que a adoção das stablecoins e o uso de pagamentos aumentem significativamente nos próximos anos, à medida que as instituições financeiras explorem soluções de custódia e negociação de ativos digitais, à medida que as empresas de pagamento integram a tecnologia blockchain em suas plataformas, disseram eles. A inflação está se espalhando por todo o mundo. Agora, na Austrália, a inflação está subindo em um ritmo muito rápido. As pessoas estão empurrando de volta no Canadá contra os mandatos de transporte rodoviário e está começando a funcionar. O FMI agora cortou as perspectivas econômicas globais e o Banco Central está seguindo a cartilha. Agora eles estão pedindo a El Salvador que despeje o Bitcoin. Bom, meus amigos, então eu quis trazer essa nota a título de conhecimento, acerca que o Federal Reserve, apesar de morto, ainda tenta fazer as suas investidas aí sobre o dólar digital, mas fortemente, eu não sei, eu acredito que eles ainda têm alguma voz ainda até o meio desse ano, mas depois do meio desse ano eles não vão ter mais direito de fazer as suas impressões desenfreadas aos Illuminatis, que tentam acabar com o povo dentro desse esquema de Ponzi, né, que só leva o mundo inteiro a dívidas, né, não é só o Brasil, isso é a nível global, né, gente? Então, a gente só vê coisas e mudanças aqui quando acontecem lá fora e principalmente nos Estados Unidos, né? E justamente que em 2014 o Brasil, graças a Deus, entrou na BRICS, né? Que pôde se desvincular um pouco dos assuntos estadunidenses. E seguindo as informações aqui, meus amigos, eu gostaria de transmitir algumas coisas, né? Vamos lá. É raro na Europa ver um cisne negro, e ninguém lá acha que exista um. Essa visão foi mantida por anos, até que os europeus chegaram à Austrália e ficaram chocados ao descobrir que os cisnes podiam ser negros. E é por isso que é chamado de evento cisne negro. É um evento que ninguém espera. Um cisne negro é uma metáfora para um evento que surpreende
mas tem um enorme impacto no mercado e é posteriormente racionalizado. Por exemplo, a crise imobiliária de 2008 foi um desses eventos. Agora está bem claro por que e como isso aconteceu, mas apenas alguns viram isso acontecer em 2007. Um evento cisne negro é um termo cunhado pelo Nassim Taleb que possui 3 características. É imprevisível, tem um impacto enorme e depois todo mundo vem com uma explicação para isso. Além disso, o evento cisne negro de um homem é o evento de bandeira falsa de outro. A fragilidade vem do desconhecimento de eventos inesperados. Facilmente você pode ver um sistema que é incrivelmente frágil e, portanto, um cisne negro, embora inesperado, pode causar um desastre muito previsível dadas as condições. Cisne negros são eventos de natureza côncava, ou seja, devido aos nossos métodos de previsão existente, nós os ignoramos. A ideia de fazer testes e suas previsões com base na antifragilidade e depois separar os resultados que são totalmente possíveis no cenário atual é como o paradoxo do tempo. Se você voltar ao passado, o passado pode mudar completamente ou não, ou seja, se um possível evento for previsto, ele deve ser removido da lista de cisne negros, como poderia ser previsto por muitas outras pessoas. Mas aqui novamente há uma captura de probabilidade. Se as massas o anteciparem, ele poderá ser evitado. No entanto, como a mania dos CDs começou após o segundo trimestre de 2007, quando as taxas ajustáveis começaram, as pessoas, em vez de prever a deteriorização do valor subjacente, apenas entraram no modo de compra e venda. Conclusão: hoje, use o conjunto Mandelbrot. O mercado de ações atinge um novo recorde histórico após o outro. Essa tendência parece difícil de quebrar. Bom, meus amigos, eu quis trazer mais notas acerca aí Austrália e tudo, né? Todas essas questões assim de reformas e possíveis conclusões financeiras para ver o que está ocorrendo no mundo todo, né, gente? E certamente e possivelmente estaremos passando por essa reformulação também. O mundo vai passar por isso e já foi concebido isso ao mundo. Nós estamos aguardando isso acontecer de fato, porque isso metodicamente vem sendo liberado de maneira controlada para não afetar a economia e, de certas formas, também restabelecer o sistema financeiro. Então, é o que eu posso dizer e são as informações que eu tenho. Né? E indo de encontro a essas informações, os provedores estão ouvindo mais sobre os negócios de títulos acontecendo. Também ouvimos que os paymasters estão dizendo que vai acontecer a qualquer momento, pois já estão recebendo as suas notificações. Alguns já podem movimentar fundos. Os provedores estão animados e dizendo que finalmente estamos aqui. Alguns dizendo que estamos esperando as pessoas do vínculo irem. Ouvindo que alguns já estão recebendo NDAs. Ouvindo que isso pode ser ainda essa semana. Provedores dizendo que vai ser muito essa semana. Sendo dito para estarmos prontos, alguns falando sobre o Iraque, não ouvi nada sobre atrasos. Mais informações. Informações sobre alguns temas. Ucrânia. A estratégia de entrega de redefinição é usar a Ucrânia como um bode expiatório que se assemelha ao mês de duração da crise dos mísseis cubanos em 1962. O mundo está prestando muita atenção ao que parece ser o início da Terceira Guerra Mundial, e fará novamente. Isso os tirará os olhos do prêmio da reinicialização. Portanto, não haverá guerra, apenas o aparecimento de uma escalada da guerra, que terminará assim que a reinicialização terminar, antes de 1º de fevereiro. Mercados. Obviamente, os mercados de ações estão sendo detidos pelo mercado de recompra overnight do Federal Reserve, bem como pelas baixas taxas de juros e recompras de ações. Mas isso termina amanhã, quando o FOMC declara novos aumentos na taxa e cronograma de redução. Mas já passamos do ponto sem retorno. Isso vai afirmar o problema versus resolvê-lo e derrubar os mercados mais rápido, mais abruptamente, em algum lugar entre 90% e 96% por algumas estimativas. Bitcoin. Bitcoin é o mercado de ouro digitalizado, não é uma criptomoeda.
É por isso que é muito maior. Os investidores estão vendendo ouro agora para pagar pelas perdas no mercado, especialmente em ações de tecnologia. A tendência de quebra do Bitcoin continuará à medida que as ações de tecnologia continuarem caindo. Eventualmente, o Bitcoin retornará a níveis abaixo de 10 mil e depois retornará acima de 1 milhão. Kits de testes de Covid. Teste beta lançado em 18 de janeiro, mas não lançado oficialmente até 19 de janeiro. A Casa Branca projetou uma janela de 7 a 12 dias, o que basicamente significa o fim de janeiro. Antes, 1 bilhão de testes foram comprados e armazenados e serão mantidos em 250 milhões de lares, entregues gratuitamente para uma pandemia médica que agora é endêmica, o que significa que alcançamos a imunidade de um grupo como o país. A razão para este programa agora é esconder a entrega dos cartões de liquidação para o reset. Afinal, ele deve chegar a todas as casas, para coincidir com o colapso do mercado e o evento caótico de flashbang. Tudo está acontecendo agora em perfeita sincronicidade. Tempo. Coisas a ser observadas. Quando os kits de teste de Covid começarem a ser entregues em massa, quando as sanções contra a Rússia começarem e vice-versa, quando Putin retaliar e derrubar os sistemas de pagamento americanos e europeus como o SWIFT, esses dois eventos, juntamente com o colapso do mercado, bem como possivelmente os 8 nomes de Maxwell lançados ao público, fornecerão a cobertura de escândalo necessária para nosso evento de redefinição. Guerra de curto prazo, caos, escassez, morte e escândalo esconderão convenientemente a paz, a calma e a abundância e a moralidade de longo prazo que estão sendo entregues ao mundo. Basicamente, a humanidade está sendo aberta e liberada, mas usando uma cartilha familiar dos Illuminati na escravidão, sem fim como uma distração familiar. CBDCs. O Federal Reserve Bank emitiu moedas digitais do Banco Central e é um exemplo do maior mecanismo de contabilidade global de 196 nações soberanas, também conhecido como Novo Sistema Financeiro Quântico. Cada país recebe uma quantia orçada de créditos digitais que pode emitir, emprestar ou gastar, devido suas contribuições de ativos brutos para a humanidade. Alguns países têm muito mais que outros. Alguns países que você vê nunca acreditam, como Venezuela, Vietnã, Cazaquistão, Zimbábue e Canadá. Os CBDCs estão em um jogo desde 1º de agosto de 2016 e agora estão sendo notificados como uma alternativa às moedas fiduciárias de papel e aos créditos digitais eletrônicos fiduciários. Os CBDCs são 100% ativos lastreados por todo o volume de reserva da Terra e emitidos por nação soberana de acordo com sua contribuição para o conjunto de ativos líquidos. Não se preocupe com a introdução mais recente deles. Referente às contas de custódia. Sim, existe um novo sistema financeiro quântico, novas contas bancárias quânticas também devem ser emitidas. Isso é o que são os infames das contas de custódia. São emitidos pelos respectivos tesouros de cada nação soberana com cartões de débito e crédito. Esses cartões reconhecem todos os novos créditos digitais lastreados em ativos, alguns em seu nome, agora sendo liberados para a humanidade conforme emitidos pelo seu respectivo tesouro, o que você deve aceitar por meio de liquidação online como cidadãos soberanos consentidos. Não queira o dinheiro novo. Não ative e liquide seu cartão quando for entregue. O esquema do kit é realmente apenas uma reportagem de capa para o referido lançamento desses novos cartões financeiros quânticos. Até um portal de internet corresponde para relatar as notícias e desviar a atenção. À medida que esses pacotes e kits são lançados, procure os cartões para chegar também. Espera-se que sejam entregues literalmente a qualquer momento. Kits e cartões. Gestão de patrimônio. Uma vez que os cartões de débito e crédito de sua conta quântica sejam ativados, você terá uma grande responsabilidade pelo gerenciamento desses ativos. Alguns, é claro, mais do que outros, mas a responsabilidade é a mesma em sua essência. Deus lhe deu a riqueza por uma razão, na quantidade correta,
para o bem que você pode realizar por aliança, e depois. A gestão de patrimônio prudente ou irresponsável, portanto, torna-se dinamicamente importante. Exponencialmente, quanto mais você recebe, as decisões que você toma após a liquidação carregam muito mais carga ou bênção do que qualquer coisa que você fez antes da compra desses ativos de redefinição, como moedas e títulos. Em muitos aspectos, a taxa de ascensão e destino da humanidade depende da qualidade de sua tomada de decisão de gestão de riqueza. Síndrome da riqueza súbita. É uma coisa real que quando as pessoas de repente se tornam ricas, elas entram em choque emocional e às vezes físico. Isso depois de uma vida inteira vivendo financeiramente de baixo para cima, rasgando empregos, salvando a parte difícil de manter o que você ganhou, basicamente arruína mais de 90% daqueles que herdam ou conquistam grandes riquezas. Os ganhadores da loteria têm o pior, pois realmente suas vitórias foram inesperadas, pelo menos matematicamente falando. A qualquer ganhador de loterias, e eles lhe dirão que jogaram os números porque achavam que poderiam ganhar. Matematicamente falando, isso é um absurdo. Então, quando isso acontece, não muito diferente de receber uma conta quântica emitida pelo Tesouro na forma de cartão de débito e crédito, e a síndrome da riqueza repentina será imediatamente definida como verdadeiramente quantos acreditam que este dia chegaria e criam os padrões de pensamento avançado e relacionamento físico para administrar essa bênção? Menos do que a maioria, quase nenhum e provavelmente apenas um punhado, assim que a mente rejeitará tanto quanto validade quanto o valor desses ganhos e sabotar sua realidade. Da substância, drogas, álcool, pílulas, negação, depressão, ansiedade, medo ou desnutrição física, overdose, acidente de carro ou suicídio. Qualquer coisa que pense que a síndrome da riqueza repentina não acontecerá com eles depois de tal experiência de abundância, está mentindo para eles mesmos devido à dissidência cognitiva, que é a rejeição da realidade para sustentar as construções existentes das limitações da vida. Uma vez que eles são destruídos, poucos podem gerenciar sua existência em uma nova realidade, muito menos prosperar nela. Fiquem bem. Bom, meus amigos, essas foram as últimas novidades acerca, esperançosamente, diante desse processo de reavaliação do Global Currency Reset e de todas essas formas de pensamentos que eu posso encontrar e acho concernentes trazer aqui ao grande público que me assiste com respeito e com muito carinho. Eu faço a diligência desse conteúdo, eu não pego as coisas e fico repostando, não, gente, eu leio, eu não crio um canal, eu tenho só esse canal, essa é a minha única fonte de informação, e o que você obtém aqui, você pode com certeza buscar em várias fontes também, que eu também busco, né? Eu ligeiramente trago as coisas do marketing, trago outras funções de vários outros meios de disseminação de informações, né? Mas não é só sobre a RVGCR, principalmente sobre isso, mas sobre o possível lastro-ouro, sobre várias questões de reformulação do sistema financeiro, sobre uma prosperidade que estamos por vir. E eu não sou um canal de repostar conteúdo, gente. Eu venho aqui tentar fazer uma diligência entre tudo que eu leio e criar conteúdo, né? Porque repostar conteúdo é fácil, agora criar conteúdo é difícil. Mas enfim, meus amigos, eu peço que vocês continuem apoiando isso que eu faço, porque eu levo isso hoje em dia como uma das minhas principais atividades, e eu acredito que com o apoio e a força de cada um de vocês, eu sempre posso ir ao infinito e além, e todos unidos numa grande voz, ao infinito e além. E meus amigos, fiquem com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Eu peço que vocês tenham um restinho de... peço que vocês me ajudem, né? Continuem se inscrevendo, deixando o like, o comentário, e que isso possibilite que eu sempre traga mais conteúdo concernente e congruente a todas essas questões. Desejo e peço a Deus que vocês todos possam ter um excelente descanso nesse restinho de quarta-feira. E eu volto amanhã com novidades. Espero que
possamos aí ver situações mais completas e complexas, para que nós possamos ver a movimentação em todos os níveis. Acredito em tudo isso que eu digo para vocês, retiro dos provedores, dou credibilidade a vários canais que eu posto e vejo aí na internet também como notícias. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Sempre, né, irmãos? E quem quiser voltar amanhã, observar a leitura da Bíblia, de Provérbios pela manhã às 6, e as minhas notícias também posteriormente, seja sempre muito bem-vindo. É um prazer e uma honra a visita de cada irmão, sem demagogia. É reciprocidade, de verdade, meus irmãos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe. Tchau, tchau.